Fala rapaziada, tudo bem? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu fui infectado por essa vontade enorme de falar sobre o coronavírus. Todo lugar que a gente tinha tem alguém falando sobre o coronavírus. Então eu falei, não posso ficar de fora dessa, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o coronavírus também. Mas eu vou falar algumas coisas que eu não vi muita gente comentando. Algumas curiosidades, alguns dados interessantes que eu sempre gosto de ler e sempre gosto de aprender. A primeira dúvida que me surgiu foi: coronavírus e Covid-19 é a mesma coisa? Coronavírus é um vírus, um novo vírus que foi descoberto em umas síndromes respiratórias agudas graves, principalmente na China. A OMS rotulou essa doença causada por esse novo beta-coronavírus como Covid-19. 2019 é o primeiro caso relatado. Covid vem do inglês de Coronavirus Disease, Covid e 19 pelo ano que foi relatado o primeiro caso. Covid-19 é a doença causada pelo vírus coronavírus. Eu, na minha opinião, acho que deve ser da doença Covid-19, então da Covid-19 e do vírus coronavírus, do coronavírus. Não é um assunto que eu domino. Então você depois tem que perguntar, não sei, para o professor Sérgio Nogueira, por exemplo, qual que é a forma correta de se falar e de escrever. Do coronavírus é sete vírus que podem causar doença no ser humano. E essa família não é muito amiga nossa, não. Quais são os vírus dessa família? Então a gente vai lembrar da síndrome respiratória aguda grave, lá em 2002. Depois, em 2012, síndrome respiratória do Oriente Médio, alguns casos, muitos casos, na verdade, principalmente na Jordânia e na Arábia Saudita. Então, eles não são muito amigos dos seres humanos, não. Essa família são chamados de zoonoses. São doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos, não é? E existem várias doenças desse tipo. Você pode ter contato direto, contato indireto, vetor pode levar a ser uma forma de transmissão ou até por alimentos, né? E não são só vírus que podem causar bactérias, fungos, protozoários, zoonoses, transmissão de animais para os seres humanos. E se a gente for pensar, não é nada novo. Raiva é uma zoonose, teníase, toxoplasmose, muito conhecida aqui do Brasil, dengue, a zika, chikungunya, são transmitidos por vetores para o humano. E a doença de Chagas é outra também zoonose, a doença de Lyme, outra zoonose. E além disso, então o primeiro caso ele foi relatado lá em dezembro de 2019, mas foi declarado uma pandemia em 11 de março de 2020. O coronavírus que causa a Covid-19, ele é um RNA vírus. O vírus da hepatite C é um RNA vírus, do HIV, neurologia, o HTLV. Além disso, o Ebola, o vírus da SARS, é outro vírus que também é um RNA vírus. Inicialmente, essa doença ela foi rotulada como SARS-CoV-2, porque ela tinha muita semelhança com a SARS lá de 2002. Esse RNA vírus ele é 96% muito parecido com as coronaviroses dos morcegos. A OMS depois mudou esse nome de SARS-CoV-2 para Covid-19. E aí a gente começa a pensar, por que o nome coronavírus? Eu acho muito legal as coisas, principalmente na medicina, que as pessoas olham e veem, isso aí se parece com o quê? E colocam um nome, microscópio, e viram, esse vírus aí parece uma coroa. Corona nada mais é do que coroa. E olhar o rótulo aí da cerveja Corona, acho que tem uma coroa. Corona significa coroa. Coronavírus, um vírus em formato de coroa. Isso é muito comum na medicina, a gente tem vários outros casos. Então, se a gente for pensar na neuroanatomia, você tem uma estrutura chamada oliva, fica lá no bulbo, né? Na parte anterior do bulbo, não sei se vocês lembram. A oliva, ela parece com uma azeitona, oliva vem de azeitona. Então, acho que essas pessoas que dão nomes das coisas na medicina devem trabalhar no mesmo escritório que dá os nomes das operações da Polícia Federal. Teve a Operação Ratatouille, empresário que subornava os agentes públicos em empresas de alimentos. Então, por isso, Operação Ratatouille. Então, você vê que eu acho que esse pessoal tem uma criatividade muito grande, devem trabalhar no mesmo escritório. É impossível ser diferente isso. O tamanho desse vírus vai variar de 70 a 220 nanômetros. Quanto que é um nanômetro? Bilionésima parte do metro. Se você pegar e puxar um fio de cabelo seu e olhar a espessura do fio de cabelo, é de 80 mil a 100 mil nanômetros. E outra semelhança do coronavírus com a SARS é a forma de entrada no corpo humano. Ele tem uma proteína S na estrutura do vírus que ela vai se ligar ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Existem muitos receptores desse tipo no corpo humano, no trato respiratório, no parênquima pulmonar e no trato do intestino. Por isso, muitos dos sintomas são causados de sintomas respiratórios, seja ele alto,
seja esses sintomas respiratórios baixos, diarreia. Uma coisa importante é que a transmissibilidade do coronavírus é muito maior do que o SARS e do que a síndrome respiratória do Oriente Médio, mas a letalidade é muito menor. Se for olhar a síndrome respiratória aguda grave lá de 2002 e a síndrome do Oriente Médio, a mortalidade da SARS é 10% e da síndrome do Oriente Médio em torno de 40%. Da Covid-19 gira em torno de 1 a 3%. Período de incubação. O que é incubação? Você vai olhar que é chocar ovos. Ou, a gente vai olhar no par de infecção, é o período entre a penetração do organismo no ser humano, manifestação dos sintomas. Esse período de incubação ele pode variar de 1 a 14 dias. Então esse é o período de incubação, que você tem contato com o organismo e vai levar esse tempo para manifestar algum sintoma. E os sintomas mais comuns? 89% dos pacientes vão ter febre e tosse em 68% dos pacientes. E a dispneia em 17 a 29% dos casos. Então esse aí foi o vídeo que eu resolvi fazer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí. Sempre lembrar, fique em casa e lave as mãos. Um grande abraço aí, rapaziada.